Adriano Affer, tá no treinamento do Corinthians, já entrou, Adriano, quem é melhor, hein? Fala baixinho, porque se você votar no jogador do Flamengo, ninguém vai escutar. Fala baixinho. Quem é melhor, Gudrian? Quem é melhor? Cássio ou Diego Alves? Fala baixinho. Olha, eu vou votar no Cássio porque a fase dele tá sensacional e provavelmente ele deve ser convocado pelo Tite. O Diego tá estreando, vamos ver como que ele se sente com a camisa do Flamengo, né? Agora vamos falar sério aqui, ó. Falando de notícia, Hamilton. Notícia importante para os corintianos nesse exato momento. Você aí de casa não vai ver agora, mas eu vou tentar explicar. Atrás daquele banco de reservas ali, ó, atrás, bem atrás, quem está conversando nesse exato momento ali é o atacante Romero, está batendo um papo com o Fábio Carille, eles estão ali longe das câmeras, porque o Romero estava treinando, sentiu o adutor da coxa esquerda, sentou no banco de reservas, fez uma massagem, tentou voltar, não conseguiu e agora, nesse exato momento, ele está ali batendo um papo com o técnico do Corinthians. Ou seja, o Romero passou a ser dúvida para o jogo contra o Flamengo. Lembrando que contra o Fluminense, já na última partida pelo Campeonato Brasileiro, ele já havia pedido para sair lá no Rio de Janeiro. Ele pediu para sair no segundo tempo já sentindo alguma coisa. Foi poupado do jogo de meio de semana. E agora está ali, ó, atrás daquele banco de reservas, conversando há um bom tempo já com o técnico Fábio Carille. Aí acontece o seguinte, havia uma dúvida para quem vai ser o substituto do Jadson, ou o Giovanni Augusto ou o Marquinhos Gabriel. Os dois jogaram no meio da semana como titulares. A tendência era que o Marquinhos Gabriel começasse a partida. Mas agora, com essa dúvida do Romero, os dois podem começar a partida contra o Flamengo. Tanto o Marquinhos Gabriel quanto o Giovanni Augusto. Agora falando um pouquinho aqui, ó, do treinamento em si, o pessoal está treinando finalizações. Aqui a gente vê o Danilo que também passa a ser uma opção para o Carille, o experiente Danilo, 38 anos. A gente viu ali o Rodriguinho chutando agora, o Rodriguinho vai voltar. Olha, ó, a imagem exclusiva aqui ao vivo no Boa Tarde Fox, como eu disse, Romero indo embora, indo para os vestiários. Romero, um jogador importantíssimo no esquema do Fábio Carille, muita marcação, tá indo agora para os vestiários, vai ser examinado com mais calma, mais detalhes e passa a ser dúvida para o jogão de domingo, exclusivo em primeira mão aqui no Boa Tarde. Hamilton, Helena, Ribeirão. Bom, essa é a notícia então, essa é a notícia de agora. O Corinthians pode não ter o Romero para esse jogo contra o Flamengo, jogo importantíssimo do campeonato. Qual é o peso desse desfalque para o Fábio Carille do time do Corinthians, Ribeirão? É um peso importante porque é um cara que, além de na parte ofensiva ajudar bastante, na parte defensiva, na marcação, ele é fundamental nessa equipe corintiana. O Godrian trouxe algumas possibilidades de escalação na vaga do Romero. Ele falou sobre a possibilidade de Giovanni Augusto e Marquinhos Gabriel entrarem para as vagas do Romero e do Jadson, e pode ser o Cleison também, um jogador que normalmente entra nessa vaga do Romero para atuar aberto pelo lado esquerdo, para atacar e também ajudar a defender. Então pode ser mais uma possibilidade que o técnico Fábio Carille pode usar nessa partida contra o Flamengo. A perda é importante para essa equipe do Corinthians, porque o Romero tem sido fundamental nessa campanha vitoriosa. O Corinthians não tem um elenco tão recheado, tão qualificado quanto o do Flamengo, é um elenco mais enxuto. Então são poucas as possibilidades que a gente pode pensar para essa vaga. Eu apostaria no Cleison na vaga ali do Romero, e aí o Marquinhos Gabriel na vaga do Jadson. Claro que ainda corre por fora o Giovanni Augusto. Até porque foi o Cleison que substituiu o Romero quando ele sentiu a coxa no jogo contra o Fluminense no Maracanã, na 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele não foi utilizado no meio de semana porque ele não podia disputar a competição continental, a Sul-Americana, com outra equipe, porque ele já tinha disputado com a Ponte Preta. É por isso que ele não jogou. Isso. E agora o Gustavo Ribeirão falando, é sim uma possibilidade. É porque tem que se levar em conta não só a função que o Romero exerce, taticamente no time, como um homem de frente, mas também a recomposição que ele faz, né? Exatamente. Ele é importantíssimo nessa recomposição. Será que o Carille tem um outro homem para fazer? Será que o Cleison fará? Porque ofensivamente a gente conhece o Cleison e sabe que faz, mas e defensivamente, na recomposição, será que vai fazer a mesma função? É aquela questão, tem que fazer.
O Carille vai exigir que ele faça. Se não estiver fazendo durante o jogo, aí o Carille tem a opção de substituí-lo. O Giovanni Augusto fez bem isso na partida passada, no fim de semana contra o Fluminense. Só que ele é um jogador que, por aquele lado direito, fica muito preso e ali o Corinthians está acostumado a jogar com o Jadson, que é um jogador que se movimenta mais. E aí encaixa melhor o Marquinhos Gabriel. O Giovanni Augusto poderia ser uma opção também para fazer essa parte ofensiva e defensiva aberto pelo lado esquerdo, mas ele não está tão acostumado a fazer isso. O Cleison já está mais habituado por entrar mais para fazer essa função no time corintiano. Então, se fosse para apostar agora, apostar R$1 aqui que eu tenho no bolso, Hamilton Rodrigues. E um chiclete block? Eu apostaria Pobreza. em Marquinhos Gabriel do lado direito e Cleison do lado esquerdo. Ele tem R$1, eu tomara que seja em moeda, né? Porque em nota daí Aí não vale mais. piora ainda mais a situação. E só um dado. Deus. Vai ser na Arena Corinthians, né, esse jogo? Quem é o artilheiro da Arena Corinthians? O Romero. artilheiro Romero. Exatamente. Vamos voltar com o gols. Gudrian. Gudrian, a gente está vendo aqui uma movimentação intensa do Carille andando para lá e para cá. E agora vai conversar com um dos auxiliares. Dá um panorama pra gente aí, Gudrian. Como é que tá esse clima aí com essa contusão do Romero? Mauri. Bem observado, Hamilton, bem observado. Ele entrou no gramado, conversou, trocou uma ideia com o Rodriguinho, que muitas vezes tem sido até o capitão do time, ainda mais na ausência do Jadson, tem revezado como capitão do time com o Cássio e com o Fagner. Agora o Carille vai lá, falou com o auxiliar e agora tá indo ao encontro, possivelmente, do Romero lá nos vestiários. Você vê aí a imagem do técnico Fábio Carille, que certamente não contava com essa dúvida. Havia até garantido o retorno dos 4 titulares poupados no meio de semana. Agora ele vai ter que pensar, como disse o Ribeirão, ele tem algumas opções, vai ter que, de repente, estudar aí, experimentar talvez no treinamento aqui, 2, 3 opções, porque ele certamente não contava com essa ausência do Romero, fundamental no esquema do Fábio Carille. Vamos ver, quem sabe hoje ainda ele vai dar entrevista coletiva para a gente aqui e talvez explique essa situação, já que ele costuma não fazer mistério nenhum. A gente está vendo aí um treinamento de finalização, Gudrian, só para a gente poder situar e montar nossa cabeça aqui com relação a quem substitui. O treinamento, o tático já acabou, né? Não tem mais nada de arrumação do time. Agora a gente está vendo finalização, é um fim de treinamento. Então o Romero participou desse treinamento preparatório para o jogo e agora o Carille se vê sem essa peça com o time já pronto, já montado. Vai ter que encaixar um outro jogador aí. E como é que vai ser essa questão de tempo? Isso ele deve passar na coletiva também, né? Para poder encaixar essa outra peça no lugar do Romero. Possivelmente, Hamilton. Agora, quem sabe ele não estenda um pouquinho o treinamento aqui. Ele faz um treino também que o Tite costumava fazer. É um treino mais só de movimentação, praticamente até sem bola. Fica só ele e os 11 titulares no gramado e ele fica explicando para cada jogador o posicionamento que ele quer. Talvez ele ainda faça isso hoje, mas como você disse, o treino tático mesmo com bola já aconteceu e sem a presença da imprensa. Ele teria amanhã de manhã, sábado de manhã, quando os corintianos ou qualquer time grande faz aquele famoso rachão, mais para descontrair. Agora, com essa situação, ele vai ter que aproveitar o sábado de manhã para remontar, repensar o esquema tático para enfrentar o Flamengo. Quase certo que o Romero está fora dessa partida aí. Até por isso, eu apostaria no Cleison, porque ele já está mais habituado a fazer essa função. Não precisaria treinar com, por exemplo, o Giovanni Augusto, fazendo aquele lado esquerdo. O Giovanni Augusto está acostumado a fazer mais o lado direito. Por isso, eu aposto ainda no ex-jogador da Ponte Preta, esse R$1 que eu tenho aqui, tá, Milton? Bom, e a gente Vai morrer com esse R$1 no bolso. O Romero, em 141 jogos pelo Corinthians, ele marcou 25 gols, mas além de marcar gol, ele também é o segundo que mais desarma na equipe. Ele pede apenas para o tática Fagner. Importantíssima. Exatamente, é o que a gente está falando. E ele pede só para o Fagner. A gente está vendo o Fagner treinando também. Eu vou perguntar para o Gudrian Neufeld. Gudrian, porque a gente ficou na dúvida que um pouco antes da partida contra o Patriotas, o Fagner foi cortado com um desconforto também no joelho. Alguma novidade? A gente está vendo ele treinando normalmente, ele vai para o jogo?
vai pro jogo. Por enquanto, vai pro jogo, Helena. Vamos ver se o bicho tá solto aqui hoje ou foi só esse caso do Romero. Por enquanto, o Fagner vai sim para o jogo. E é bom lembrar, a gente costuma destacar a parte defensiva do Romero, super importante, mas é bom lembrar que ele é o artilheiro da Arena Corinthians, com 20 gols, né? Na história da Arena Corinthians, ele é o artilheiro da Arena Corinthians. Vejam só o tamanho do desfalque que o Carille tem que resolver aí pela frente. É isso aí, notícia de agora, atualizando para você, Romero sentindo dores fora do treinamento, está sendo avaliado pelo médico do Corinthians nesse momento, informação do Gudrian Neufer, acompanhando o treinamento do Corinthians no CT Joaquim Grava. Romero pode ficar fora do jogo contra o Flamengo. Essa imagem que a gente está vendo do Romero sentado é uma imagem recuperada. Ele já deixou, inclusive, o gramado e seguiu, provavelmente, para a sala do departamento médico do Corinthians, fisioterapia e tudo mais, para talvez iniciar até um trabalho já de recuperação. Aí ele saindo do gramado ao lado do doutor Ivan Grava, filho do doutor Joaquim Grava, que é o médico do Corinthians. Bom, claro que é uma falta tremenda, mas o Corinthians já tinha, né, no seu planejamento, aliás, todos os clubes têm no seu planejamento que esse tipo de situação pode ocorrer numa temporada tão desgastante como é a temporada no futebol brasileiro. Provável vai ter que contar com o seu elenco. Exatamente, provável que o Carille não faça nenhuma declaração hoje, nenhuma definição, deve aguardar aí a situação do jogador, posicionamento médico, e o Gudrian fica de olho para ver se a gente vai ter uma sequência de treinamento aí, para ver se o time vai ser remontado. Se já temos aí um cheirinho de quem vai substituir o Romero, ou se o Romero aguarda até amanhã para poder reunir condição de jogo e entrar em campo contra o Flamengo. A notícia de agora é a seguinte: o jogador saiu do treino. Isso mostra que existe uma dúvida, sentiu a contusão, está no departamento médico e preocupa o corintiano para esse jogo importante contra o Flamengo. Já tinha sentido essa mesma coxa, esse mesmo músculo na semana, né, no fim de semana, passou a semana em recuperação e agora a gente vê que mais uma vez ele sente dores e por isso deixou o gramado e agora está no departamento médico. Então, já a gente vai com o Gudrian de novo, né? Gudrian, fique atento. Apostos e cuidado aí. Não vamos, a bruxa tá solta. É isso aí, a gente continua perguntando para você. É isso aí, tem muitas perguntas a serem respondidas, uma delas pintou hoje, né? Romero, jogador sentiu há pouco no treinamento do Corinthians, o Gudrian Neufer está no CT Joaquim Grava acompanhando o finalzinho do treinamento, traz informações aqui ainda no Boa Tarde Fox, no Expediente Futebol, sobre esse possível desfalque do Corinthians para o jogo. O Carille deve confirmar na coletiva que ele vai conceder daqui a pouquinho. A gente vai acompanhar aqui no Fox Sports, porque normalmente ele não faz mistério. Normalmente ele já adianta a escalação, independentemente do adversário, de qual partida que será. A dúvida se ele vai confirmar ou não, porque o Corinthians tem um treino amanhã ainda, agendado. Então pode ser que o Carille espere até amanhã para definir a presença ou não do Romero. Mas já a gente vai saber na coletiva do Fábio Carille. Até porque é um tempo muito curto, né? A gente viu o que acabou de acontecer por volta das 4 horas da tarde. O Carille vai falar 1h30, 2 horas depois. Então ele não deve ainda ter um diagnóstico muito preciso do que aconteceu com o Romero. Mas amanhã, com certeza, ele já vai ter toda a avaliação feita com o jogador paraguaio e vai saber se ele vai poder ou não atuar no Clássico na Arena Corinthians nesse fim de semana. Bom, pessoal, vamos viajar?